Era uma noite quente no interior do Brasil. A lua cheia iluminava os pastos. Havia algo de estranho no ar. Um silêncio pesado cobria a fazenda, como se todos os animais pressentissem que algo estranho estava prestes a acontecer. Foi no início dos anos 90 que as primeiras histórias do chupacabra surgiram na América Latina. Mas foi no ano de 1995 que o Brasil se tornou palco de um dos maiores mistérios sobrenaturais da nossa história recente. Fazendas de Goiás, São Paulo e Minas Gerais começaram a amanhecer com cenas de horror. Cabras, galinhas e até bois mortos, com estranhos furos no pescoço e completamente sem sangue. Nenhum predador conhecido poderia causar aquilo. Não havia rastros, não havia sinais de luta. Apenas carcaças frias, drenadas como se algo tivesse sugado suas vidas durante a noite. A aparição da criatura. Moradores começaram a relatar a presença de uma figura assustadora, vagando durante a madrugada. Tinha olhos vermelhos, brilhando na escuridão. Era pequeno, mas andava rápido, e tinha espinho nas costas. Assim descreveu um fazendeiro no interior de São Paulo, após ver algo estranho na beira do seu sítio. Outros diziam ouvir gritos agudos, quase humano, ecoando pela mata antes dos ataques acontecerem. Houve quem jurasse ter visto uma sombra passando pelas plantações, espreitando como se fosse um caçador silencioso. Mistério e ufologia. Com o aumento dos relatos, programas de TV e jornais começaram a investigar. Ufólogos, aqueles que estudam fenômenos extraterrestres, começaram a associar o chupacabra com aparições de luzes no céu. Havia quem acreditasse que a criatura era parte de algum experimento genético, ou até mesmo uma forma de vida alienígena enviada para a Terra. Talvez o chupacabra não seja deste mundo, disse um ufólogo em uma entrevista de 1997, quando a onda de ataques estava no auge. O medo nas comunidades rurais. No interior do Brasil, famílias inteiras dormiam trancadas e poucos ousavam sair à noite. Haviam relatos de pessoas que sentiam que algo observava da escuridão, olhos vermelhos entre as árvores, esperando o momento certo para atacar. Uma história ficou muito famosa em Minas Gerais. Um fazendeiro afirma ter ouvido barulhos no galinheiro, às 3 da manhã. Quando saiu para ver, encontrou todas as galinhas mortas, dispostas em um círculo, com os 2 furos no pescoço. Aquilo não era obra de cachorro, nem de um homem. Eu senti que estava sendo observado, vigiado, mas não vi ninguém, disse o fazendeiro. No ano seguinte, em Campina Grande do Sul, uma onda de ataques assustou toda a região. Fazendeiros começaram a organizar vigílias noturnas, armados, tentando capturar o que quer que fosse o responsável. Numa dessas noites, um grupo afirmou ter visto uma sombra baixa, com olhos vermelhos, saltando uma cerca de 2 metros, com facilidade, levando uma galinha nos dentes. Quando foram procurar os rastros, encontraram apenas marcas profundas no chão, como se fossem garras afiadas. O mais estranho, os cães de guarda se recusavam a sair das casinhas, tremendo e chorando, como se soubesse que algo muito perigoso estava ali. Uma presença assustadora. Muitos moradores afirmavam sentir uma presença invisível nas noites de lua cheia. Algumas famílias, em zonas rurais, diziam acordar no meio da madrugada com barulhos de passos no telhado, como se algo estivesse andando em cima da casa. Quando saímos, não havia nada. Apenas silêncio e o olhar assustado dos animais. O declínio dos casos. Mas o mistério continua. A partir do ano de 2000, os casos começaram a diminuir. A mídia deixou de noticiar aos poucos. A lenda se tornou uma história de terror contada ao redor de fogueiras. Especialistas tentaram explicar as mortes dos animais como ataques de cães selvagens, onças ou morcegos hematófagos. Mas essas explicações nunca convenceram os fazendeiros, que viram os corpos drenados de sangue.
Pode até ter sumido das notícias, mas eu sei o que eu vi. Aquilo não era deste mundo, disse um agricultor de Goiás, até hoje convicto de que o chupacabra ainda existe. E se ele voltasse? Hoje o mistério continua vivo na memória dos que viveram essa época. Alguma cidade do interior do Brasil ainda há quem diga ouvir sons estranhos no mato. Você pode não acreditar, mas quando ouvir um grito agudo vindo da escuridão, vai desejar que seja apenas o vento.